Nós vamos fazer hoje aula de geografia, livro integrado, da página 22 até a página 26. Hoje até anotou na lousa, vocês vão anotar também no caderno de vocês, combinado? Já anota o que tem que anotar, ó, tá aqui já anotado. Pode anotar aí. E nós vamos então começar com mobilidade populacional. Então, nós vamos ver o que é essa mobilidade. Mobilidade, essa ida e vinda de pessoas, esse movimento de pessoas que vieram para cá, para o Brasil, não só no Brasil, né? Dentro do próprio país. Então, nós temos esse movimento de pessoas que mudam, que saem, que voltam, tá? Por diversas razões que nós vamos ver agora. Então, vamos ler a primeira parte aí? A mobilidade populacional ou migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro, dentro de um país ou para outros países. Mas, afinal, por que ocorreram esses deslocamentos populacionais? Por diversas razões. Por exemplo, para fugir de guerras. Então, muitas vezes as pessoas saíram, um país que estava em guerra. O que eles faziam? Vinham para cá, mudavam de país, né? Por causa da fome, buscarem melhores empregos e condições de vida, para ter um acesso à saúde, à educação, saneamento básico, ou também para morar próximo dos seus familiares, entre outros fatores. Então, vamos lá. A migração que acontece dentro de um país é chamada de migração interna. Então, a pessoa está num lugar, muda para outro lugar, é chamada de migração interna. Quando ocorre de um país para outro, é denominada de internacional, porque ela mudou de país, ela foi para outro país. Aqui no Brasil, na década de 40, quando aconteceu a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial na Europa, ocorreram muitas migrações internacionais. Ou seja, as pessoas saíram muito de lá da Europa, para vir morar no Brasil em melhores condições de vida, né? Para ter melhores condições de vida, correto? Então, vamos lá, seguindo. As migrações internas ocorrem constantemente pelo território brasileiro. E os fluxos migratórios mudam em razão da dinâmica econômica do país. Então, por que acontece isso? Às vezes a pessoa mora numa certa localidade que às vezes ali ela não tem um emprego. Então, ela sai de lá e vai em busca de melhores condições. Às vezes ela também mora num lugar que às vezes ela trabalha numa fábrica e a fábrica vai abrir em outro lugar. Eles mandam essas pessoas para outro lugar. Então, ocorrem essas migrações dentro do país. Tá? E às vezes também essa empresa manda para outro país, ela muda também. Tá? Por exemplo, de 1950 a 1970, as unidades federativas de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram elevado crescimento industrial, atraindo pessoas de diversas regiões brasileiras, em especial as do Nordeste, devido à seca, para trabalhar nas indústrias, no comércio, na prestação de serviços e em obras de infraestruturas urbanas. Aqui essa imagem aí, ó, observa aí, ó. Uma indústria automotiva em São Bernardo do Campo, em 1960. Uma fábrica de carro. Isso. Abriu a fábrica. Precisa do quê? De pessoas para trabalhar. Às vezes as pessoas que moram ali na região vão em busca desse emprego, mas às vezes outras que vêm de outros estados também para trabalhar ali. Isso também. Nesse mesmo período, houve fluxos migratórios de pessoas oriundas do Nordeste, ou seja, vindas do Nordeste, para o Norte, com o objetivo de trabalhar no garimpo,
e na agricultura. E também para o centro-oeste do país, para trabalhar na construção de Brasília, do Brasil. Houve ainda um significativo movimento de habitantes do sul para o sudeste, em direção às novas áreas agrícolas do centro-oeste e do norte. Então, a gente percebe que nessa época houve um grande movimento de pessoas no Brasil, devido a essas ações, esses fatores aqui que ocorreram. Construção de Brasília foi na década de 50. O que aconteceu? Muita gente foi para lá para trabalhar, vindas de vários estados, tá bom? Olha lá, ó. Brasília recebeu muitos migrantes que vieram trabalhar na construção da nova capital do Brasil, 1959, aí, ó. Porque a gente sabe que Brasília foi uma cidade que ela foi projetada, né, para ser capital do país. Então, eles projetaram a cidade, foram construindo, foi construindo para ela ser a capital. Então, porque ela tem um congresso nacional, Isso. Bem grandona, de ela, ó. Político lá. Exatamente, aí o congresso, aí tem os ministérios, ó, do lado, tem essas avenidonas, então eles projetaram certinho para ser a capital, tá bom? Na página 23, já na década de 80 a 90, 1990, novas indústrias foram criadas em outras regiões do Brasil, resultando em novos fluxos migratórios pelo território. Aí já aconteceu outras coisas, né? Outras indústrias. Linha de produção de relógios na área industrial de Manaus, ó. Manaus também é um polo bem grande de indústrias, então muita gente mudou para lá em busca de emprego, tá? Vamos ler o que está escrito dentro desse quadro, ó. Com uma melhor distribuição das indústrias pelo território brasileiro, muitos migrantes voltaram para os seus locais de origem. Esse movimento é chamado de migração do retorno. E aí, tá? Nos últimos anos, houve um elevado, vamos ler. Nos últimos anos, houve um elevado desenvolvimento no setor industrial do Nordeste, gerando mais empregos, possibilidades de renda para a população local, favorecendo a migração de retorno e também novas migrações de outras cidades da Federação do Nordeste. Para exemplificar, podemos citar o Polo Industrial de Camaçari, no estado da Bahia, com diversas químicas, petroquímicas e automobilísticas. Em Pernambuco, o Porto Digital, considerado o maior parque tecnológico do país, com destaque na produção de softwares, e o estado do Ceará na indústria têxtil e de calçado. Então, a gente vê um grande movimento de indústrias no país inteiro, né? A gente sabe que no estado de São Paulo tem muitas indústrias, mas a gente também tem grandes indústrias no país, por todo o país, tá? Mostra tem um monte de planilhas roxas que mostram tantas indústrias que tem aqui no estado de São Paulo. Assim, podemos concluir que os fluxos migratórios estão em constante movimento, decorrente da dinâmica econômica do território brasileiro. Muito bem, atividades. Vamos lá, número 1. Por que ocorrem as migrações? Por que há essas migrações? Por quê? Porque, igual falou aqui lá no comecinho, que as pessoas elas migravam de um lugar para o outro para ter melhor condição de vida, para fugir de guerras, de seca, para morar perto de algum parente, para ter acesso à saúde, educação, essas coisas que todo mundo precisa para sobreviver. Aí, por exemplo, um lugar lá não tem, aí ela muda para um lugar que tenha bastante para ela poder sobreviver com aquela coisa. Correto, muito bem. Quem quer falar sobre o que é migração interna? A migração interna acontece dentro de um país. Isso, exatamente.
E o que seria migração de retorno? É quando o migrante volta para o seu lugar de origem. Certinho. Muito bem. Vamos lá para 24 agora. Assinale as alternativas corretas sobre as migrações que ocorreram no território brasileiro. Então, nós vamos marcar, fazer um X no que está certo, tá bom? Vamos ler? Primeiro item. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro atraíram grandes quantidades de imigrantes, principalmente na região Nordeste, que saíram do seu local de origem em busca de empregos e de uma vida melhor. Certo ou errado? Certo. Todo mundo faz isso. Pode pôr certo. Xizinho. Vou fazer um checkzinho. A construção de Brasília atraiu muitos migrantes de outras regiões do Brasil? Sim. Faz um X. Nos últimos anos, ocorreu elevado desenvolvimento no setor industrial do Nordeste, favorecendo a migração de retorno? Sim. Nós não lemos agora, falando de Pernambuco, de Camaçari, que é na Bahia. E a última, houve grande migração do Centro-Oeste para a região Nordeste? Não. Não, aí não. Vamos lá então. Vamos olhar isso daí lá no material de apoio que fala sobre as migrações. Pode ir lá na última página do Geografia. Nós vamos falar sobre essa atividade aqui, ó. As migrações, ó. Então, nós vamos ver aí esse mapa do Brasil mostrando as migrações internas. O que é isso então mesmo? Migrações internas? Migração. As migrações dentro do país. Então, nós vamos observar aí, ó. Nós temos as regiões aí no mapa. E o primeiro mapa é na década de 50 a 70, certo? E depois, o outro mapa na década de 2000. Então, vocês estão vendo essas flechas aí? Essas flechas é para onde houve as migrações. Então, por exemplo, aqui no primeiro mapa, de 50 a 70. Observando aqui, vocês acham que houve mais migrações na década de 50 a 70 ou em 2000? Olha as flechas aí. Olha a grossura delas. Quer dizer, quanto mais grossa, mais pessoas que migraram, né? Em 2000. E essas migrações, vocês vão observar que ela é mais constante, assim, em qual região? São Paulo e Pernambuco. Do Nordeste para o Sudeste, para a nossa região. Isso. Mesmo na década de 50, olha lá, muita gente veio do Nordeste para o estado de São Paulo. Tá vendo essa seta mais grossa? Mas também um monte de gente de São Paulo vai pro Nordeste também. Mas não é proporcionalmente, né? É. Você vê que a seta é menor, mais fininha. Agora, em 2000, sim. Né? Em 2000, a gente tem muita gente que saiu de São Paulo e foi para a região do Nordeste por causa dessas indústrias que se formaram lá, certo? Só um pouquinho de gente foi pro sul. Um pouco de gente. Porque no sul não foi muita gente. Lá aqui pro sudeste, Que saiu daqui, são né? as regiões mais populosas do Brasil. Isso mesmo. Então, vamos lá. De acordo com as informações do primeiro mapa, nós vamos assinalar as alternativas corretas. Entre 1950 e 70, houve pouca mobilidade populacional no território brasileiro. Ou, o mapa mostra as migrações internas que ocorreram no Brasil de 50 a 70. Nos anos de 50 a 70, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no sudeste do país, receberam muitos migrantes da região Nordeste. E aí? Quais são as alternativas que estão corretas? Entre 1950 e 1970 Houve pouca mobilidade? Vocês acham que houve pouco ou houve bastante? Mais ou menos. Mais ou menos? Menos que 2000, mas ainda era muito. Mas houve bastante, né?
É bastante. Então vamos lá. Então essa aí não é correta. O segundo item. O mapa mostra as migrações internas que ocorreram no Brasil de 50 e Sim. 70? Sim, só Sim. mostra interno, porque senão estaria Isso. então assim. Então faz um X no segundo quadrinho. Nos anos 50 a 70, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro receberam muitos migrantes da região Nordeste? Sim. Muitos. Pode marcar um X. Então, X nos dois de baixo, né? Correto? Tá. B. Agora, com base nas informações do segundo mapa. As setas vermelhas representam os principais fluxos migratórios entre as unidades da Federação na década de 2000. Representa o movimento de pessoas? Sim. Faz um X. No mapa, podemos observar a migração de retorno de São Paulo ao Nordeste do país? Sim. Sim, olha lá. Ó. Tem um monte de gente de Pernambuco foi pro. Veio, mas São voltou Paulo. também, né? Isso. Aí no de 2000, um monte de gente foi para Pernambuco de volta. E eu acho que foi bem com essas pessoas também. Então vamos lá. Em sua unidade da federação, qual que é a nossa unidade da federação? São Paulo. Ocorreu algum fluxo de destaque? Tanto de partida como de chegada? Qual? De São Paulo foi para onde? Maior. Foi para Pernambuco. E de Pernambuco também veio para São Paulo, não foi? Sim. Vamos anotar então. Na nossa unidade da federação, houve um grande fluxo de São Paulo para Pernambuco, houve um grande fluxo. De São Paulo para Pernambuco. E de Pernambuco para São Paulo. De São Paulo para Pernambuco e de Pernambuco para São Paulo. Agora vamos voltar lá na página 24. Nós vamos falar sobre o segundo item de hoje. Desigualdades sociais nas paisagens urbanas e rurais. Vamos fazer a leitura? Vamos lá? Isso. Vamos lá? As desigualdades sociais estão presentes nas paisagens de todo o território nacional, tanto na área urbana como na rural. Quanto maiores as disparidades entre os grupos e as classes econômicas, maiores as desigualdades de moradia, de acesso aos serviços públicos e a qualidade de vida. Ou seja, dá uma observada nessa imagem aí. Esse é um barraco de madeira construído na margem do rio Faria, Timbó, na cidade do Rio de Janeiro, em 2017. Tem pessoas que moram aqui? Sim. Ela tem uma qualidade de vida? Primeiro que ela não tem nem tratamento de esgoto, não tem água encanada. Olha o lixo que tem aí nesse rio. Então, um monte de doenças que vão gerar, né? Essa água super poluída,
o cheiro, né? Animais que podem estar aí, né? Mosquito, rato, né? Escorpião. Então, olha Na verdade, só. escorpião, porque essa casa de madeira, velho. Putz, escorpião vai atacar. Ao analisar essa paisagem, verificamos que as casas foram construídas com restos de materiais, sem estrutura para oferecer segurança aos seus moradores em dias de ventos fortes e tempestades. Tem uma porta aqui. Além disso, a área de localização é irregular, sujeita a constantes inundações do rio Faria-Timbó. Se houver uma chuva muito forte e essa água do rio subir, o que vai acontecer com essas casas? Fica tudo inundada, né? Já pensou? Perde tudo, o pouco que eles já têm, ainda perde tudo. Vamos virar. Os habitantes dessas moradias não têm acesso ao tratamento de esgoto, pois os dejetos residenciais estão sendo lançados diretamente no rio, colaborando para a sua poluição. Não tem um tratamento de esgoto, né? Aqui em Olímpia, as residências, ela tem o tratamento. Quando a gente tem o esgoto, ela vai canalizada para um local que eles tratam esse esgoto. Eles não vão ver, eles têm que passar. E desce um riozinho lá perto, eles pegam a água. Vamos lá, então. Então, esse esgoto da nossa cidade, ele é levado até um lugar de tratamento, eles tratam esse esgoto, para a hora que a água volta para o rio, volta limpo, tá bom? Então, esse esgoto jogado no rio colabora para a poluição, propicia ambiente favorável à proliferação de doenças. Percebemos as desigualdades quando as necessidades básicas de parte da população não são atendidas, como moradia, saúde, educação, emprego, alimentação e lazer. Nas áreas rurais, principalmente nas comunidades mais isoladas, como os quilombolas, ribeirinhas e indígenas, a população sofre com a falta de infraestrutura e de serviços como saneamento básico, energia elétrica, saúde e educação. Tá? Porque elas ficam mais afastadas, às vezes são esquecidas, né? Aqui, ó, uma sala de aula na comunidade Calunga, de Vão das Almas, em Cavalcante, em Goiás. Olha lá como que eles são. Olha o chão deles aí. Não tem nem chão cimento, ó. Tá vendo? Vamos lá. Então, tem uma reportagem aqui que está falando Brasil Urbano e Brasil Rural, em 18 de agosto de 2015. Dois Brasis totalmente distintos. É o que mostram os dados do Censo Escolar 2014, no que diz respeito à infraestrutura das escolas urbanas e rurais no país. Olha lá. No quesito saneamento básico, o abismo é enorme. Os números revelam, por exemplo, que 70% das escolas da área urbana contam com esgoto encanado, antes 5% das rurais. Ernesto Martins Faria, coordenador dos projetos da Fundação Lemã, diz que as escolas rurais são um grande desafio. Muitas vezes eles ficam em regiões com más condições de infraestrutura, que vai desde energia a saneamento básico. Esse cenário dificulta muito garantir uma infraestrutura escolar adequada. Olha o gráfico aí, ó. As urbanas e as rurais, olha lá. Urbanas, rede de energia, 100% na urbana. E nas rurais, 84%. Sala de leitura, 29% na urbana. E 7 na rural. Nós temos aqui, Aham. tem nossa biblioteca, uma sala de leitura. Banda larga, ou seja, internet, 74% na urbana e na rural. Nem tem. Aparelho de TV, 95%, e na rural, 56%. Sala de multimídia. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para a gente ter uma sala de multimídia, para a gente ter uma sala de computador que a gente tem aqui, informática, tem que ter a rede de internet, né? Então vamos lá, sala de informática? Vamos lá.
É responsabilidade do governo oferecer acesso à educação pública de qualidade a todos os brasileiros que vivem tanto na área urbana como na rural, pois o ensino é essencial para o desenvolvimento dos brasileiros de todo o território nacional. Não pode haver diferença entre pessoas que moram na área urbana das que estudam na área rural. Tinha que ser o mesmo ensino, a mesma qualidade de ensino, correto? Então, vamos fazer essa atividade aqui, ó. Como que vai ficar? Nós vamos reescrever essas frases e no lugar das estrelinhas aí, a gente vai colocar uma dessas palavrinhas aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Primeira palavrinha, primeira frase. Percebemos quando vemos... Espera um pouquinho, deixa eu proler. Vamos lá. Percebemos quando vemos pessoas passando fome nas ruas, enquanto outras têm acesso a alimentos de qualidade. Que palavrinha aqui é na primeira? Desigualdade social. Desigualdade social, isso mesmo. Essa aí é na primeira. Na segunda, há uma grande preocupação com a questão pois a sua falta pode causar doenças na população e poluição no meio ambiente. Saneamento básico. A segunda é? Saneamento básico. Básico. Isso. Guarda a tesourinha. C. Temos duas palavrinhas para pôr aí. O que é fundamental para o desenvolvimento de toda a... E, portanto, o governo deve investir em infraestrutura. Então, como que vai ficar? O quê? A educação é fundamental para o desenvolvimento de toda a população brasileira. E, portanto, o governo deve investir na infraestrutura para a manutenção e criação de novas escolas nas áreas urbanas e rurais de todo o país. Não pode ter diferença. Correto? Não pode, mas tem. Mas tem. Nós vimos o gráfico agora, né? Isso mesmo. Então, pode fazer, então. Organiza direitinho aí. Que aí essa parte aqui já está encerrada.